Podemos começar? Tá. Então, como é de costume, né? Vamos começar pela nossa mensagem do livro Sínteses Doutrinárias, do Francisco Cândido Xavier. Psicografado por ele, né? Mas são vários autores. E a mensagem de hoje é a mensagem 38, de Bezerra de Menezes, que diz o seguinte: quem desejar a verdadeira felicidade há de improvisar a felicidade dos outros. Quem procure a consolação para encontrá-la deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Bora comentar? Se precisar, eu releio. Bora começar pelo César. César, eu posso reler para você. Você quer? Quem desejar a verdadeira felicidade há de improvisar a felicidade dos outros. Quem procure a consolação para encontrá-la deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Sim, me lembrou a canção de São Francisco de Assis. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Sheila, quer complementar aí, aproveitando essa lembrança aí? Nossa, eu acho que a lembrança foi aqui, ó, estamos em sintonia, César, eu pensei a mesma coisa. E essa questão de quem busca a verdadeira felicidade deve improvisar a felicidade dos outros. É muito do que a gente sempre fala, que Dona Vilane sempre relembra. Quando a gente compra um presente, prepara um presente para alguém, a primeira pessoa a receber é a gente. A primeira pessoa a ficar feliz é a gente por poder doar. A gente só doa e a gente só recebe aquilo que a gente entra em sintonia. Então, a consolação, ela vem muito quando a gente pode consolar. Porque se a gente pode consolar, a gente tem consolação. Se a gente pode improvisar a felicidade para os outros, é porque a gente é feliz. Então a gente tem uma verdadeira felicidade. Que é o que São Francisco diz, né? Quer falar, Wanda? Não, já tá. Beleza, complementou. Dorinha, você quer falar, Dorinha? Não, eles falaram tudo, quase tudo, né? Que você só é feliz com a felicidade do outro, né? Isso diz que a gente só vive em função do outro, não vivemos sozinhos. Você nunca tem felicidade plena se seu irmão está passando fome, está doente, passando necessidade, você não faz nada para ajudar. Então você é feliz pelo outro sempre. Primeiro o outro, depois você. Que é reflexo, né? É isso. E aí ele fala em improvisar, porque não depende de nós a felicidade do outro. Olha que interessante. A felicidade do outro não depende de mim, porque a felicidade é uma questão de foro íntimo, é estado de espírito, né? Mas se eu improviso, ou seja, se eu crio possibilidades para a pessoa encontrar-se consigo própria, encontrar a felicidade em si mesma, se eu crio essas possibilidades, aí eu estou constituindo a minha própria felicidade, né? Porque eu não posso me apartar do outro, né? Eu costumo dizer que a gente é separado, a gente vive separado, são muitas partes, a humanidade é constituída de muitas partes por uma questão didática aí do Criador, né? Na realidade, nós somos uma
única humanidade, né? Então, se nós desejamos a felicidade, nós precisamos improvisar a felicidade do outro. Seja qual for a sua profissão, você improvisa a felicidade do outro. Um médico, quando ele atende devidamente bem aquela pessoa que está chegando com dor, com dúvida, com sofrimento, com apreensão, e que ele recebe com carinho e que dá atenção, ele ali está improvisando a felicidade do outro, que o outro vai sentir um bem-estar tão grande que vai se encontrar consigo mesmo, né? E assim em todas as ocasiões da nossa vida, né? Pois é, eu acho que a gente pode já ir para o principiante espírita, né? É aquele capítulo, que eu chamo de capítulo, né, que se chama Solução de Problemas pela Doutrina Espírita, e o tópico é o homem na Terra, né? E as nossas questões hoje são 135, 136, 37, 38 e 39. Então, eu vou começar pela número 135, que é muito, muito pequenininha a questão, a pergunta, né? Que diz o seguinte: por que há idiotas e cretinos? Nossa. Vamos começar pela Dorinha? Dorinha, por que há idiotas e cretinos? Eu acho que primeiro a gente deveria clarear aqui o que significa para nós o que é idiota e o que é cretino, né? Vamos tentar, quem gostaria de clarear isso? Pode ir no Google, né? Pode ir no Google, porque nós somos um grupo de estudo, a gente assume que não sabe, que está aprendendo, né? Quer falar, Dorinha? Quer? Não, eu vou clarear minhas ideias, porque assim, eu não tenho essa precisão do que é idiota, do que é cretino. Ótimo. A gente fala coisas que de repente não tem nada a ver. Vou dar uma olhadinha Não, aqui. mas se não tiver nada a ver, é porque tem que ver, meu amor. Aqui, nós somos um grupo de estudo. A gente é como chega para nós. Então, primeiro você quer saber qual é o significado do idiota e né, o cretino, porque na parte espírita, porque na realidade a gente já sabe, né, o que é um idiota, o que é um cretino, mas na espiritualidade eu não sei. Aqui no Google tá dizendo o seguinte, olha, idiota, disse ou pessoa que carece de inteligência, de discernimento, tolo, ignorante, estúpido. Então, idiota é uma pessoa sem inteligência, né? E aí paira uma questão, existe pessoa sem inteligência, né? Vamos ver agora, vamos ver o que o Google vai dizer para nós da palavra cretino. Cretino. Olha, quem sofre de cretinismo, ou seja, é uma doença. Pensa, seu cretino, né? A gente não ouve a pessoa falar, é uma cretina, é um cretino, né? Então, eu acredito que é a mesma, muito parecido com o idiota, né? É como tem pessoas que chamam as pessoas de lazarento, muitas vezes não sabem nem o que é lazarento, nem sabem o que é a doença de Lázaro. Pois é. Então, clareou, Dorinha? Clareou? Clareou, e nós somos os verdadeiros, não tirando também a minha idiotice, né, a minha cretinice em certos aspectos, né, que nós todos somos
cretino em alguma situação, né? E é isso, eu acho, a ignorância também, né, das pessoas. Agora, por que que existem idiotas e cretinos, Dorinha? Aí eu já não sei. Aí eu queria saber. Vamos passar para essa dupla invencível aí, a Sheila e a Wanda, juntas. Conversa no... Peraí, mano, eu vou ligar. Eu acredito que seja por estarmos no mundo de provas e expiações, onde somos diferentes. Então, os nossos graus de evolução são diferentes, justamente para que um possa ajudar ao outro, para que um possa auxiliar o outro no crescimento. Então, apesar de serem pessoas com menos discernimento, a gente muitas vezes precisa ser instrumento de auxílio a essas pessoas. Eu acho também, me colocando muito aqui também, nesse lugar, né, de fragilidade. E eu acho que existem idiotas e cretinos para que deixem de existir idiotas e cretinos na Terra e esse processo evolutório aconteça mesmo, assim. Pensando muito nessa questão, né, do pouco desenvolvimento moral, intelectual, que foi dito, né, do termo idiota e cretino, e a gente aprende junto, né? Como minha mãe falou aqui, a gente vai junto na caminhada, a humanidade sendo uma só, acolhendo a todos nós em nossas fragilidades, a gente deixa de ter idiotas e cretinos e a Terra evolui. César, fala alguma coisa para nós, se você puder, acerca dessa questão. Por que há idiotas e cretinos? Eu só estou pensando no quanto fui idiota e cretino no decorrer dessa vida. Pois só você não, César. Todos nós passamos por essa fase de idiotice e de cretinice, viu? Oi, Ana Paula, bem-vinda! Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia! Eu tô com a câmera desligada porque eu tô aqui no ponto de ônibus. Oh, meu amor, fica à vontade. A gente não vai te perguntar nada, viu? Só que horas que passa o ônibus. Tá, eu aviso aqui. Tá bom. Então, César, como eu estava falando, todos nós passamos, né? Tem momentos na nossa vida que a gente olha assim para trás e fala, caramba, como é que eu tive coragem de agir dessa forma? Por que que eu não agi de outra forma? Mas aí já passou, a gente não conserta o passado, mas a gente pega esse passado e alicerça o presente para não cometer as mesmas cretinices, as mesmas idiotices, né? O que é interessante na humanidade é que todos nós somos passíveis de tudo, né? Aí vamos ouvir a resposta lá do nosso livrinho. A situação dos idiotas e dos cretinos também não se concilia com a justiça divina, desde que se admita a unicidade da existência. Quer dizer, se existe uma pluralidade de existências, tem como justificar. Mas se é uma existência só que a gente tem, não tem como isso entrar em consonância com as leis de justiça do Criador, né? Aí ele continua. Por mais miserável que seja a condição em que nasce uma criatura, dela pode sair pela inteligência e pelo trabalho. Eu vou repetir, que eu não li corretamente. Por mais miserável que seja a condição em que nasce uma criatura, dessa condição, ela pode sair pela inteligência e pelo trabalho.
O idiota e o cretino, entretanto, desde o nascimento até a morte, são votados ao embrutecimento e ao desprezo, e o são sem possibilidade de compensação. Quer dizer, a inteligência é um portal para modificar a nossa condição, e a disposição para o trabalho que acontece em virtude da inteligência. Mas aqueles que são despossuídos de inteligência, eles não têm condições, né? Continuando. Por que, então, sua alma foi criada idiota? Os estudos espíritas relativos à idiotia e à cretinice provam que essas almas são tão inteligentes como as das demais criaturas. Sua inferioridade é uma expiação a que se submetem espíritos que abusaram da inteligência, ou seja, mesmo aquelas pessoas que aparentam para nós serem idiotas, cretinas, despossuídas de inteligência, elas não são despossuídas. Foi colocado um véu sobre a inteligência dela nessa existência. É uma questão, é transitória, é momentânea, né? Então, sofrem cruelmente ao se sentirem presas por laços que não podem romper, e ainda pelo desprezo de que se sentem objeto, pois que possivelmente foram muito mais consideradas em existências passadas. É igual uma pessoa que perdeu os movimentos das pernas, vamos dizer assim, e que está presa a uma cadeira de rodas. Essa pessoa, ela tem todo o desejo de sair dessa situação. Ela sabe como anda, mesmo que ela nunca tenha andado, porque ela vê os outros andarem, mas ela sabe que ela não vai poder andar. Então, ela está... eu não gosto muito de usar a palavra condenação, mas ela está necessitada de passar transitoriamente por aquela situação, né? Assim é o idiota e o cretino, ou seja, a pessoa despossuída de inteligência. Deus não criou nenhum de nós sem inteligências. Por isso que é um absurdo você chamar uma pessoa de idiota. A gente chama, né? Nós chamamos, né? Seu cretino, seu idiota. Mas, como a Dora falou, muitas vezes a gente nem sabe o que está dizendo. A gente pode até conhecer a etimologia da palavra, o seu significado, tudo, mas naquele momento a gente só quer humilhar a pessoa. A gente não sabe muito o que a gente está dizendo, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer comentar, Dorinha? Agora que depois que a gente fez essa explanação toda, depois que nós fizemos tudo isso? Mas vamos supor, você falou que a idiotice é momentânea, né? A pessoa pode deixar de ser idiota, mas isso também é da necessidade, ela que tem que procurar meios para deixar de ser idiota ou cretino, não é? Ou é o meio que ela vive? Vamos supor que a idiotice, a cretinice é uma situação patológica, é uma doença. Vamos pensar assim. Então, se a pessoa nasce cretina, ela nasceu doente da mente, né? Então, ela não tem como sair daquela situação nessa existência. Ela não tem meios para ela se libertar dessa situação. Mas é uma coisa provisória, transitória, do ponto de vista reencarnacionista. Numa próxima existência, ela pode muito bem nascer livre dessa situação, né? E como suportar essa situação
é o meio que a gente vive, as pessoas que vão nos auxiliar, né? A nossa família, os nossos amigos, pessoas que nos amam, que estão comprometidas conosco de alguma forma. Que não é por acaso que nasce uma criança dotada dessa dificuldade, não é por acaso naquela família. Aquela família tem um comprometimento com aquela criança. Né? E a gente vê casos de pessoas, a mãe já velhinha, já não tem mais nem forças, e está carregando o filho ou a filha naquela situação, o filho adulto, não, tem 50 anos, mas é uma criança. Né? Tem um corpo de 50 anos, mas a mente está ali do jeitinho de quando ela nasceu. Né? Então, não tem como sair nessa existência. E assim, e eu falo assim, mas criando aí uma possibilidade de que a nossa ciência está avançando, né? Isso um dia pode ser que aconteça por meio do conhecimento científico e da humanidade nossa de reconhecer a necessidade dessa pessoa. Porque existem pessoas que nascem com dificuldades, com deficiência intelectual, pronto, assim fica mais fácil da gente entender. Existem pessoas que nascem com deficiência intelectual, numa determinada condição econômica, e outras que nascem com a mesma deficiência, mas numa família que pode colocar numa escola, onde aquela pessoa pode ter um avanço. Porque eu lembrei de um senhor, que é um senhor já, né? E a irmã dele é que cuida dele. Essa senhora, ela ficou órfã, e ela era mais velha, com 7 irmãos. E um deficiente intelectual. Então, ela criou esses irmãos, juntamente com seu companheiro, que ela casou, e quando ela casou, o esposo assumiu todos os irmãos mais novos, inclusive esse com deficiência intelectual. E depois que estava todo mundo criado, casado, foi embora, ela foi embora para uma cidade do interior, e nessa cidade tinha uma escola para deficientes, para pessoa deficiente intelectual. E ela matriculou, e ela já velhinha, levando o irmão também já velhinho. E ela narra para mim que está percebendo os avanços dele. Então, talvez não, a gente não pode assegurar nada, mas dificilmente haverá uma cura, mas haverá um progresso. E à medida que a medicina, a ciência, a tecnologia e o nosso amor ao próximo for aumentando, então existem possibilidades de uma melhor condição de vida, vamos pensar assim, né? Mas isso acontece em virtude, a pessoa vir desse jeito, a gente já aprendeu aqui que são os abusos. Por exemplo, quantos abusos nós estamos cometendo nessa existência conosco? Se a gente olhar para trás, a gente abusou pela alimentação, ou a gente abusou pelo excesso de noites a fio, sem dormir, muitas vezes por conta de lazer, que faz muito parte, não pode, o abuso é que faz mal, né? Quantas vezes a gente, por exemplo, eu mesmo me uso como exemplo, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito o que eu fiz comigo. Que eu exigi de mim o que meu corpo não podia dar. Né? Então, tudo porque eu queria, muito apaixonada pelo conhecimento, então não medi esforços, mas eu poderia ter dosado, eu vou até aqui, não vou aqui, porque não, mas para mim não tinha barreira, eu ia. Logo eu tinha 5 filhos para alimentar, então é complicado também, mas não poderia ter exigido tanto de mim, né? Talvez fosse uma pessoa mais sadia hoje.
Mas é isso, gente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Oi, Cláudia, lindona. Oi, bom dia. Que bom que você está aqui com a gente. Bom dia, Claudinha. Bom dia, dona Vilane. Eu lembrei de uma música que eu amo e a minha mãe detesta, que é O Pulso, do Arnaldo Antunes. E ele coloca fragilidades físicas e fragilidades emocionais, intelectuais, espirituais no mesmo bolo. E isso sempre me chama muita atenção, mas tem um verso que ele fala assim, uma estrofe. O pulso ainda pulsa, hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. O corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. O corpo da gente parece que é pouco para lidar com tantos desafios que vão, né, nos mover adiante. E reconhecer esses desafios, o que eu acho legal nessa música é que ele reconhece esses desafios como enfermidades da alma, que é muito difícil da gente ter essa visão, né? E é uma música que eu sempre apresentava para os meus alunos quando eu falava de Augusto dos Anjos, a influência deles hoje em dia. Mas é uma música que anda e vira, ela volta na minha cabeça. E aí, falando dessa idiotia, eu achei interessante ele tratar a estupidez como uma dessas enfermidades. Uma vez eu estava conversando com um grupo, eu estava com um grupo de pessoas fazendo uma espécie de terapia com endocrinologista, né? Grupo de pessoas que carregam dores, que sofrem de hipotireoidismo, né? E aí uma pessoa falou que o hipotireoidismo, não me lembro se era o hipo ou se é o hiper, que gera, se não tratada, gera idiotia. E aí foi uma pessoa que citou, eu nunca me debrucei para pesquisar. Mas então, se existem coisas no nosso corpo que afetam, que reverberam na nossa mente, mais uma razão para a gente aprender os nossos limites, os limites do nosso corpo. Até onde eu posso ir? Ontem eu estava conversando com esse professor de literatura do Bozinho, que nós viemos embora juntos, né? A gente teve que se apertar porque o Uber não vai lá. O Uber vai daqui para lá, mas de lá para cá não vem, porque a gente atravessa uma região de mata, escuridão, então não vai, né? E a gente vinha conversando, e ele estava me falando que tinha prestado concurso para a prefeitura e para o estado. Aí eu perguntei para ele, você quer ganhar dinheiro ou quer ser feliz? Por quê? Se você tiver condições, a prefeitura paga melhor do que o estado. Então, se você passar nos dois, a minha orientação é que você opte por uma rede apenas. E, lógico, essa que tem melhor qualidade, que tem plano de carreira, lógico. Porque você pode até, eu ainda brinquei com ele, você pode até ganhar o ouro, mas você vai deixar o couro. E como você é muito jovem, aguenta. Só que lá na frente você vai sentir. Aí quando você chegar na minha idade, a tua aposentadoria é só para comprar remédio. Então, eu passei por isso, né? Eu trabalhava na rede particular e na rede estadual e ainda fazia bicos de final de semana, né? Mas era uma questão crucial, era muita necessidade. Mas no caso dele, eu não sei, porque cada um sabe de si, porque a gente que está de fora vê de uma forma, mas só quem está dentro é que sabe da situação. Mas também quem está dentro também não consegue avaliar. Você precisa se distanciar, é que nem eu vejo o pessoal jogando futebol, meu Deus do céu, os profissionais são jogadores, mas eles sabem mais do que os jogadores, eles ficam o tempo todo dizendo o que eles deveriam ter feito, e eles não fizeram,
Por que não fizeram? Talvez porque estão envolvidas ali no calor do jogo, vamos dizer assim, da questão, né? Então, assim, a gente precisa, a gente só tem esse corpo nessa existência. Do ponto de vista material, só tem esse. Então, nunca é tarde para a gente começar a prestar atenção no corpo, aos sinais, o que ele pede, para a gente parar com essa... Eu ainda brinquei com ele, ó. Rico, pobre não fica trabalhando, meu amigo. Então, é melhor trabalhar menos, ganhar menos, mas ganhar em repouso, ganhar em tempo para a família, em tempo para si, né? É porque a gente não tem educação financeira. Porque se a gente tivesse, a gente ia saber. E não querer aquilo que não está no nosso alcance. Não quer dizer que a gente não lute para ter. Tem que lutar. Mas até onde esse ter é mais importante do que o ser? É calcular isso. Então, assim, muito da idiotia, da imbecilidade, às vezes não é sempre a gente que cria. E se a gente não responde nessa existência, responde numa outra. Ou a gente já está respondendo, né? Porque, de repente, a gente é tão idiota, tão cretino, que a gente não consegue ouvir os sinais do corpo e colocar a calota do carro, né? Como diz lá o Lúcio Paquet, né, César? A calota do carro é mais importante do que minha mão. Isso já é uma espécie de idiotia, é um sinal. Né? Eu compro um carro em 60 vezes. Carnê desse tamanho, né? Agora não tem mais carnê, mas ainda, né, de qualquer maneira, o valor, são 60 meses pagando um carro. Será que não dá para você comprar um em 30, que vai te levar do mesmo jeito? Então, né, é uma espécie de idiotia que aflige toda a humanidade nessa corrida pelo ter. E o corpo é que se acaba. Olha, eu comecei a trabalhar em 1965, aos 15 anos, em balcão de loja. Nos obrigavam as meninas a usar aquele salto Luiz XV. Maquiagem pesadíssima no rosto da menina de 15 anos. A gente parecia que tinha 30 anos. E não tinha um banco, uma cadeira, para você descansar no momento que não tinha cliente. E a gente vai cedendo a essa exploração, dizendo que a gente precisa. E muito porque a gente é tão idiota, tão cretino, que a gente não consegue se juntar e lutar pelo bem comum. Por um assento para quando não tiver cliente. Né? Então, nós somos perfeitos idiotas quando nós não lutamos pelos nossos direitos. Quando nós cedemos ao sistema individualista, que sou eu que tenho que resolver minhas questões. Aí eu pego 3 conduções para fazer um curso, aí eu trabalho à noite, eu chego em casa 1h da manhã e saio às 5, e isso é elogiado. E eu sou tão idiota e aceito isso e me sinto orgulhosa. Olha, eu saio de casa 5 da manhã e chego 1. Que coisa linda, olha como eu sou super-heroína. Isso é idiotice, né? Enfim, a gente vai longe aqui. Gente, vamos para a nossa questão 136, que diz o seguinte: qual o estado da alma durante o sono? Quer começar, Claudinha? Eita, É assim, Claudinha, como chega para você? O que você acha? Esquece a doutrina espírita agora. Qual o estado da alma durante o sono? Como é que você imagina isso? Estou tentando ver como é que eu explico, né? Para mim, o corpo físico descansa,
né? Normalmente isso acontece, acho, comigo. E a minha alma, meu espírito, ele trabalha, né? Então, muitas vezes durante o sono, fisicamente o meu corpo está descansando, mas alguns momentos, não são todas as noites, eu trabalho e trabalho muito, né? Minha alma, meu espírito trabalha muito. Então, ela continua ativa, continua ali trabalhando mesmo, o meu corpo físico. Não é que eu vou dormir, a minha alma dorme junto, meu espírito dorme junto e não, para mim não é isso, né? Não chega dessa forma. E o meu corpo físico descansa em todos os momentos, eu acho. Ela trabalha, continua trabalhando espiritualmente ali. Opa, Dorinha, o que você acha que acontece, né? Qual é o estado da nossa alma enquanto a gente está dormindo? É que a Cláudia falou, bem que eu queria que a minha alma se aposentasse junto comigo, mas ela trabalha. À noite, vai em outros lugares, porque tem dia que de manhã eu acordo e falei assim, ai, será que eu fui a algum lugar? Aquela sensação de cansaço, né, que viajou o mundo. Aí eu queria que ela, de vez em quando, desse uma descansada, porque acaba a alma trabalhando muito, a gente acha que o físico não recebe aquela carga de trabalho, mas ele recebe também, né? Na minha opinião, gente, o que acontece comigo. Nós estamos só na opinião mesmo, César. O que acontece com a alma enquanto o corpo dorme? Nunca me debrucei sobre essa questão. Hoje você acordou cansado, César? Tenho acordado cansado. Já faz anos. Você acorda cansado? Sim. Eu também, tem dias que eu acordo cansada. Muito cansada. Agora a nossa dupla invencível. Peraí, vou ligar. Pode falar. Eu também, como todos aí, às vezes acordo muito cansada. E quando eu era casada, meu ex-marido dizia assim, eu acordava de manhã e ele olhava para mim e dizia assim, essa noite você não dormiu. Eu dizia, eu dormi. Ele dizia, não, você estava diferente. Olha só no seu rosto como é que você está. E eu estava com olheiras profundas, como se realmente eu não tivesse dormido, não tivesse descansado. Eu acordava super cansada. E já houve casos, logo que eu adentrei a doutrina espírita, que eu comecei o desenvolvimento de trabalhos, assim, houve tempos em que eu trazia a memória de muitas coisas que eu tinha visto. E aí eu pedi à espiritualidade que não deixasse mais, porque houve um caso com pessoas conhecidas e que foi muito chocante para mim quando eu acordei e que eu não sabia do que tinha acontecido. E quando eu me aproximei dessa pessoa que falei, ela disse, olha, isso aí foi meu marido. E a menina disse, isso aconteceu com meu pai. Esse era meu pai. E eu não sabia. Entendeu? E eu acordei extremamente desgastada, muito nervosa, entendeu? E foi assim um dia terrível para mim. E era muito comum ele dizer às vezes assim, essa noite você não dormiu. Porque ele dizia que a minha respiração ficava diferente e que o meu modo de dormir era diferente. E ele não era uma pessoa assim, ligada ao espiritismo, né? Ele era aquele, reza por mim, tá? Eu ia rezar o evangelho, não esquece de rezar por mim, tá? Eu dizia para ele, Deus não precisa de intermediário não, você pode falar com ele normalmente. Ele é o mesmo pai meu, é o seu. Certeza. Comigo acontecia isso. Eu lembro que eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar, e aí se alguém puder também complementar, é interessante, mas que o sono é uma preparação para a morte, que a gente meio que morre todos os dias, quando está dormindo a gente fica num estado, em termos de alma, o corpo está ali descansando, com suas funções vitais preservadas, mas a nossa alma fica ligada pelo fio de prata
aí a gente pode caminhar, fazer as nossas... O que a gente precisa fazer, se é trabalhar, se é receber ajuda, se é orientar, se é buscar os espíritos afins. A gente fica com a liberdade do corpo, do perispírito, né? Da espiritualidade. Então, isso eu já ouvi. E eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um medo, que era um medo que, na minha cabeça, é irracional. É um medo irracional. Mas eu tinha medo de acordar de repente e ver a minha alma. Eu tinha muito medo disso, de ver a minha alma voltando pro corpo, assim. Então eu não gostava de acordar do nada, assim, porque o impacto era muito grande. E eu não sei se já aconteceu, quando vocês são acordados de súbito por alguém, de você voltar muito rápido pro corpo e sentir um impacto mesmo, de quem recebe, sabe, assim? Comigo acontece, quando eu sou acordada, às vezes, de eu tomar um susto e sentir a alma voltando, assim. A consciência, né? É isso. Gente, eu acho que eu também, às vezes, acordo cansada. Eu já sei. Aí eu já falo para mim, não consegui dormir. E às vezes, acontece o contrário também. Né? Tem vezes que eu tenho uma sensação de que não dormi, às vezes eu tenho certeza que eu dormi, mas tem alguma coisa diferente. Eu dormi a noite inteira, eu sei que eu dormi, mas acontece alguma coisa diferente comigo. Né? O corpo, ele denuncia o que a alma fez, né? Mas vamos aqui à nossa resposta, né? Qual o estado da alma durante o sono? Durante o sono, só o corpo repousa. Viu, Dorinha? Só o corpo que repousa. A alma não aposenta, Dorinha. Vamos ver se é isso mesmo. O espírito não dorme. Provam as observações práticas que, em tais condições, goza o espírito de toda liberdade e da plenitude de suas faculdades. Aproveita o repouso do corpo, os instantes em que o corpo dispensa a sua presença para agir independentemente e ir onde queira. Durante a vida, o espírito está sempre preso ao corpo por um cordão fluídico. Esse que a Sheila falou, que é prateado. Eu também aprendi assim, Sheila, que é prateado. Seja qual for a distância a que se transporte, vou reler. Durante a vida, o espírito está sempre preso ao corpo por um cordão fluídico. Seja qual for a distância a que ele se transporte. O cordão serve para o chamar, desde que sua presença se torne necessária. Só a morte rompe esse laço. Ou seja, o corpo dorme, o espírito se liberta, a preparação para a morte. Sim. Porque quando o corpo morre, esse cordão se rompe e a gente alça os espaços aí que as nossas crenças vão dizer para onde a gente vai, né? Então, o corpo repousa, o corpo precisa de repouso. E tudo que acontece durante essas nossas excursões pelo mundo espiritual, elas reverberam no nosso corpo. Elas reverberam. Então, a sensação de bem-estar ou de mal-estar é por onde a gente andou. Né? Eu liguei para uma amiga minha para falar que eu sonhei com o pai dela, que havia falecido. Há uns 2 anos o pai dela tinha falecido, e ela disse que nunca sonhou com o pai dela, nunca viu o pai dela, nunca não sei o que com o pai dela, E eu acho que depois de 1 ano, quase 1 ano que ela comentou isso comigo, eu sonhei. Eu falei assim, eu vou falar para ela que eu sonhei com o pai dela.
E eu não me lembro de estar indo ao encontro do pai dela, eu só lembro do momento do encontro e do cenário. Era um cenário, um lugar ermo, não tinha nada construído, tinha um lugar, era como fosse pessoas em sofrimento de rua, que tem um lugar onde fica, mas não tem uma casa, não tem... E uma mesa, tinha uma mesa assim num canto, assim como se alguém tivesse jogado fora uma mesa na calçada, e tinha um livro lá em cima, alguma coisa, e eu cheguei e comecei a conversar com o pai dela, e começamos sobre coisas triviais, né? Que eu conheci ele muito bem. E eu falei assim, olha, agora eu preciso ir embora. Aí ele falou, mas eu não vou deixar você ir sozinha, eu vou acompanhar você. E eu contando o sonho para ele, falei, nossa, ele foi tão gentil. Ele falou, gentil nada, ele estava numa situação, um lugar que você ia passar, era perigoso, e ele não quis deixar vocês só. Pode, né? Pode ter sido uma gentileza de querer me acompanhar até eu acordar, mas pode ser, ela conhecia mais o pai do que eu, né? Então, pode ser que realmente ele estava num lugar de tumultuado, assim como a gente vai por exemplo, você vai, do ponto de vista material, tem lugares que você vai que você precisa de alguém que milita lá dentro para te garantir a tua integridade física, né? Nesse caso espiritual, os abalos sísmicos da espiritualidade, né? Também. Né? Mas a gente sente no corpo a sensação de bem-estar e a sensação de mal-estar, e isso tudo vai dizer por onde a gente andou. Então, por isso que é interessante que hoje em dia a gente está perdendo, por causa das telas, a gente não se concentra mais em oração para dormir, porque tem sempre um aparelho ligado no quarto, na sala, e você, até na mão, né, o celular. Então, dificilmente a gente faz a oração e dorme, né? Às vezes você acorda na madrugada assistindo filme de terror, né? E quanto violência, quanto mal que faz para a nossa espiritualidade, né? Mas é isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Você quer falar, Sheila? Não? Então vamos para o número 137. Qual a causa dos sonhos? Eu vou começar pela dupla dinâmica. Qual a causa dos sonhos? Assim, como é que chega para vocês? Por que a gente sonha? Isso aí é uma coisa que sempre me encantou. E aí, bom, chega para mim de muitas maneiras. Existe a via da psicanálise, que aí serve, para mim também chega, que é aquela via de você processar acontecimentos e absorvê-los melhor por meio do inconsciente, né? Então, seu inconsciente vai projetar uma narrativa que vai te ajudar a lidar com o que você viveu e a entender o que você viveu. Eu não acho que isso anule a visão espírita, porque as vivências espirituais são vivências que você precisa processar também. Então, eu acredito, eu já perguntei isso para uma amiga minha, se existiam sonhos premonitórios. Porque já aconteceu de eu sonhar e acontecer muito parecido. Porque o inconsciente da gente lê muito bem. O inconsciente é um negócio que a gente não sabe, é como a alma, né? Eu acho que eu vejo uma relação muito forte entre o inconsciente e a alma. E ela percebe as coisas de uma maneira que o nosso consciente não percebe. Aí ela vai e narra no sonho. Esse inconsciente, essa alma, que para mim, eu vou colocar aqui parecido, assim, bem grosso modo, eles têm conexões com a realidade de uma percepção que é muito ampla. E com a realidade espiritual, inclusive. Então, a gente pode, nos sonhos, processar conhecimentos vividos na matéria, e aí que o consciente sabe, e que o consciente não sabe.
que está no nível do inconsciente da alma e das vivências espirituais. Então, se a gente está também, ao dormir no corpo físico, a alma está liberta, acredito também que os nossos sonhos sejam frutos das nossas vivências espirituais também. Então, acredito que tenham esses aspectos. Muito bem. César, quer falar um pouquinho? Repetindo a questão, qual a causa dos sonhos? Como é que chega para você, meu amigo? Me lembrei do Daniel Dennett, Ah, Daniel Dennett. que fala Sim. que o sonho é uma alucinação no instante que estamos acordando. O sonho é uma alucinação. Ou seja, não, eu não quero entrar em detalhe agora não, peraí. Dorinha, como é que chega para você? Então, o sonho tem, eu acho que é sobre agitação, vamos supor, se você tem um dia agitado, você começa a sonhar com aquelas coisas que aconteceu durante o dia. Ou não, ou você tem uma premonição. Você sonha com uma coisa, depois você vai conferir, aconteceu. Que já aconteceu comigo, até em relação ao seu filho, quando ele ficou doente. Eu sonhei antes com ele. Foi mesmo, você falou. Você lembra que eu te falei? Lembro. Então, para mim o sonho é isso. Por exemplo, o sonho para mim parece uma coisa muito real. Quando eu acordo, eu lembro de tudo que se passou, né? Das pessoas que falaram comigo, o que falaram, como estava vestido, o que queriam. Eu lembro na parte da manhã. Mas isso quando é sonho bom, né? Quando sonho que eu tenho que orientar alguma coisa, alguém, né? Uma coisa feliz, aí eu lembro tudo detalhe. Por exemplo, eu tinha uma amiga que depois de alguns anos não é mais minha amiga, o pai dela faleceu e eu sonhei. E ele veio me pedir, mas era tão nítido o sonho, ele me pediu para mim pedir perdão para a filha dele. E eu retrucava com ele, mas como que eu vou pedir perdão para ela se ela que me magoou? Mas ele disse que só ia ser feliz depois que eu pedisse perdão para ela. E eu não conseguia falar com ela, mandei recado. Mas acho que resolveu, porque aí eu esqueci, nunca mais eu sonhei com ele, nunca mais ele me pediu mais nada. Olha que interessante, né? Muito interessante, né? Claudinha. Claudinha, qual é a causa dos sonhos, assim? Como é que chega para você? Para mim tem vários motivos, né? O desdobramento enquanto o corpo físico dele está dormindo, a consolidação da memória também, de algumas coisas que vivemos, tanto de vidas passadas, quanto de situações atuais também. Então, acho que os sonhos vêm muito para mim dessa forma. Eu acho que mais o desdobramento, e aí, por exemplo, eu fiquei 2 anos e meio afastado da minha filha, né? Então, durante o sonho, muitas vezes eu via o quarto que ela estava dormindo, a roupa que ela estava vestindo, a situação que ela estava, né? Eu sempre fazia uma prece, isso me acalmava muito para a espiritualidade antes de dormir. E por muitas e muitas noites eu conseguia acordar e ligava depois ela daquela mesma forma, né? Do jeito que ela estava, se ela, né, dormiu a roupa, então a minha alma desdobrava e eu conseguia vê-la do jeito que ela estava lá. Então, para mim é esse desdobramento também, essa consolidação da memória aí de outras vidas que às vezes a gente sonha, né? E você vê coisas ou fala coisas, né? Igual eu também falo que foi muito durante o sono ou sonhos que eu aprendi o que era sânscrito, né? E como é que se escrevia algumas palavras em sânscrito durante os meus sonhos também. Nossa, que interessante. Antes de qualquer falação, eu vou ler a resposta aqui. A causa dos sonhos, né? Resposta bem pequenininha.
Os sonhos são resultado da liberdade de que goza o espírito durante o sono. Por vezes, são recordações de lugares e de pessoas vistas ou visitadas pelo espírito naquele estado. Então, olha só, a liberdade, né? Porque o corpo dorme, o espírito se liberta, né? E aí a gente, quando acorda, a gente guarda ou não essas recordações. Mas eu tive um orientador espiritual que ele disse que a gente sonha todas as noites, porque todas as noites a gente se liberta e a gente vive a vida do espírito, só que nem sempre a gente lembra. Aí, essa coisa que a Sheila falou da psicanálise, né? Freud, ele trabalha essa questão dos restos diurnos, né? Que os sonhos são os restos diurnos, né? Não deixa de ser também. E parece que tem uma qualidade do sono, que é um sono até uma frequência X, a partir daí é o sono profundo, aí é o sonho que a gente pode considerar como uma vivência do espírito, né? Mas muitas vezes a gente viveu um dia tão intenso, que mexeu tanto com o nosso psicológico, que à noite a gente sonha, tudo muito tumultuado, né? Mas tem sonhos premonitórios também, Dorinha. Né? Agora, essa coisa que o César falou do Daniel Dennett, de que o sonho é uma alucinação, se a alucinação só existe na minha cabeça, né? Só existe para mim, sou eu que estou alucinando, né? Gente, isso é tão complexo, porque como é que nós vamos explicar isso? Como é que nós vamos explicar? Porque o sonho é só para mim mesma. Eu posso contar meu sonho para o César. Certa vez eu tive um sonho com o Vitinho, eu estava com o Vitinho no sonho, e nós estávamos tendo uma experiência. E eu falei, Vitinho, quando a gente acordar, eu sabia que nós estávamos dormindo. Eu vou te dar uma senha, agora eu esqueci a senha. Eu vou te dar uma senha. Quando a gente voltar para o corpo, eu vou falar a senha para ver se tu vai lembrar. Gente, eu acordei, eu contei para o Vitor e eu falei a senha. E ele, estou sabendo de nada, vó. Então é só meu, essa alucinação é minha. Então, a gente precisa ler um pouquinho do Dennett. Eu tinha o livro dele aqui, mas eu não li, eu só folheei, li alguma coisa do Dennett. Como é que a gente vai explicar isso, Sheila? Porque é só nosso. O sonho é uma questão nossa. Então, é uma alucinação? Não, de acordo com o Espiritismo, não é alucinação. De acordo com o Espiritismo, são vivências do espírito, que a gente guarda ou não. Agora, para o Dennett, é alucinação? Eu acho, não sei. É uma questão que a gente tem que se debruçar. A gente não pode deixar de se debruçar. Dona Vilana, você comentou sobre essa relação que você sonhou com o Vitor no sonho e teve essa experiência. E ele não lembrava. Não. Eu acredito que alguns sonhos podem ser partilhados. E uma pessoa lembrar e a outra não. Eu tenho um casal de amigos que eles são casados e eles já me relataram algumas vezes que eles sonhavam com a mesma coisa. E eles acordavam, um acordava o outro num sonho, numa parte difícil, um despertava e acordava o outro, assim. Isso diversas vezes, esse casal já me relatou isso. Então pode ser que o Vitor não tenha lembrado, né? O inconsciente dele não tenha permitido, o que não eu acho que não invalida como experiência. Só por isso. Porque é isso, às vezes ao voltar, a gente apaga algumas coisas mesmo. E é um tema e tanto esse, né? Do sonho, a alucinação. A minha alucinação é suportar o dia a dia. O meu delírio, a experiência com coisas reais, já diria Belchior.
Dá Gente, para escrever um belo texto, né? não entendi, Dorinha. Dá para escrever um belo texto sobre Tá. alucinações, sonhos. Eu estou olhando para a hora, que esse negócio está tão bom que a gente está esquecendo da hora. Olha, o número 138, o que são os pressentimentos? Vamos começar pela Cláudia. Cláudia, o que são os pressentimentos? Para você, o que é isso? Muitas vezes os pressentimentos é um alerta de algo que irá acontecer, né? É o meu corpo, a minha alma, eu falo que é os meus mentores espirituais, de uma certa forma, me mostrando algo que vai acontecer. Só rapidamente explicar uma experiência, eu passei por uma situação que não parecia ter nada de errado na situação, mas meu coração começou a ficar apertado na situação, e eu virei e fui embora. Alguns dias depois eu fui fazer uma visita em um terreiro de Umbanda, e aí eu passei para tomar o passe. Quando eu passei para tomar o passe, pegou e falou assim, você lembra de tal dia, né? Eu estava lá com você, e quando seu coração te apertou, foi eu que te alertei para você ir embora. Então, essas experiências normalmente são um alerta, e eu aprendi muito com aquele dia. Quando meu coração aperta, eu sinto que tem alguma coisa que não tá legal, eu viro e eu vou embora e saio da situação, né? Então, para mim, são alertas. São alertas. Dorinha, e para ti? Para mim também, eu acho que quando você tem um pensamento que aquilo não vai dar certo, não faça. Eu já tive momentos de querer ir no lugar, não fui, depois eu fiquei sabendo de alguma coisa que aconteceu ruim. Ótimo. César, o que é para você o pressentimento? Nunca pensei sobre isso. Vamos pensar agora, ouvindo a Sheila e a Wanda. Olha, vou falar muito assim, de uma pessoa que está aprendendo muito a lidar com os pressentimentos. Então, do ponto de vista de aprendiz mesmo, e aqui muito para ouvir. Para mim, o pressentimento é uma oportunidade da gente aprender sobre a nossa percepção. Por quê? Porque o nosso inconsciente, os nossos guias, os nossos mentores, a nossa alma, ela faz uma leitura de tudo e ela é intuída, ela é orientada e a gente tem esse pressentimento, né? Esse sentimento, essa orientação que a gente não sabe discernir direito, mas que tem ali, como a Claudinha falou, como Dora, enfim, como todos falaram, a gente tem essa noção de que tem algo dito e a gente não entendeu direito e que a gente deve agir, seja para ir, ou seja para voltar, seja para fazer, ou seja para desfazer, a gente precisa tomar uma atitude. Então, é um ato de misericórdia, né, e de aprendizado. E é um desafio, porque o homem acaba sendo muito logocêntrico, né? Ele tem essa coisa da razão, e às vezes o pressentimento ele ultrapassa isso, e eu acho que o pressentimento é um portal para ampliar a nossa consciência e unir as nossas consciências, porque a gente está mergulhado, tá todo mundo mergulhado aqui, a gente está mergulhando e respirando em um fluido vital, e esse fluido comunica coisas, e a gente recebe e doa, e o pressentimento me vem muito por esse caminho aí, e eu acho só que a gente tem que ter cuidado com uma coisa, e aqui eu falo de alguém em processo de aprendizagem, né? Às vezes a gente tem que ter cuidado com saber o que é nosso e o que não é, porque a gente pode tomar como pressentimento uma autossabotagem, a gente pode tomar como pressentimento uma insegurança, uma falta de amor próprio, uma baixa autoestima, e a gente deixa de fazer uma coisa que é muito importante para nós simplesmente porque a gente tem um sentimento ruim, e aí é preciso avaliar. E eu acho, assim, do ponto de vista de quem está aprendendo a discernir uma coisa da outra,
Eu acho isso fundamental, mas eu acho que o pressentimento, a gente deve ser mais educado para ele, sabe? A gente tem que se entender mais como um ser complexo, de muitas camadas, porque é muito importante e nos conecta, de fato. Assim, todas as vezes que eu segui o meu pressentimento, foi muito bom, sabe? Assim, me abriu camadas de percepção que eu não teria. Isso foi revelador para mim. Mas eu tenho cuidado, tento ter cuidado para não cair nessa armadilha da minha baixa autoestima, das dificuldades que a gente passa na vida e a gente fica meio calejado. Sabe, gato escaldado tem medo de água fria? Às vezes a gente tem que discernir. Isso para mim não é muito fácil. E não é, acho que para ninguém, né? Eu acho também muito difícil quando a gente, principalmente, né, quando a gente está no papel agora de mãe, e que a gente tem um pressentimento e muitas vezes a gente não pode falar porque a gente vai intervir naquilo e que nem sempre vai ser aceito. Então já aconteceu comigo, com Sheila, com minha irmã, com outras pessoas, e eu não poder falar, porque eu falei, gente, eu não posso, porque a pessoa não vai aceitar. Ela tá certa de que isso é assim, entendeu? Um exemplo, com Sheila acontece muito, porque nós temos uma ligação somos muito próximas. Então, às vezes ela fala uma coisa comigo, a gente está à distância, como nós estávamos. E eu disse, olha, não vai dar certo. Mas aí, não, vai ser assim, 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 assim. Eu falei, ok. E aí aconteceu. Mas aí aconteceu, mas eu não posso dizer para ela, eu não te disse, porque foi uma experiência que ela precisava muitas vezes passar. Então, é um cuidado que se tem quando esse pressentimento vai para outras pessoas. Quando é com a gente consegue administrar. Mas quando ela envolve outras pessoas, é mais difícil. Conselho de mãe, sempre ouça. Gente, Eu falo pro meu filho isso. essa coisa de sonho, de pressentimento, que às vezes o pressentimento que a Sheila falou, acontece enquanto a gente se liberta do corpo, e a gente traz essa lembrança. Muitas vezes acontece isso, né? Mas, enfim, vamos ver aí o que o nosso Kardec diz aqui. Os espíritos dizem, né? Os pressentimentos são lembranças vagas e intuitivas daquilo que o espírito aprendeu em momentos de emancipação. Por vezes, são avisos ocultos dados espíritos bondosos, viu, Claudinha? Você foi tomar o passe lá no terreiro e o mentor espiritual falou, foi eu que te alertei, né? É isso, são lembranças desses alertas. Isso é o que nos diz o Espiritismo. Agora eu vou ler a nossa última questão, que diz o seguinte: por que existem na Terra homens selvagens e homens civilizados? Vamos começar pela Dorinha. Dorinha, o que você acha? Por que existem pessoas... Eu acho que, assim, essa palavra selvagem aqui está meio fora de contexto hoje, né, gente? Eu acho que o indivíduo que está fora da civilização hoje, ele não pode ser considerado selvagem, do meu ponto de vista, porque nós somos selvagens na civilização, né? Mas por que Está fora da casinha, né? Eu acho que a gente pode pensar assim, porque existem pessoas dotadas de um desenvolvimento aí sociocultural, intelectual, etc., e coisa tal, e outras que não têm esse acesso, né? Seria isso? Porque existem na Terra homens selvagens e homens civilizados. É para o próprio equilíbrio da humanidade.
Que se fosse todo mundo selvagem, não existiria gente A boa. Se fosse todo mundo, se fosse todo mundo bom, não existiria não existiria mais só felicidade. E a vida não é constituída só de felicidade, né? Tudo tem um equilíbrio. Eu acho que é questão de equilíbrio, eu não sei. César, por que existem selvagens e civilizados? Estou ainda pensando nessa questão. Não tem uma resposta clara no momento. Uhum. Porque se a gente pensar o que é selvagem e o que é civilizado, né? Mas, enfim, vamos nos ater à questão. Vandinha, você quer falar, Vandinha? Eu acredito que, como Dorinha falou, seja mais o estado que cada ser humano se encontra, né? Cada um de nós vem com o seu nível e, na verdade, civilizados mesmo, nós ainda não somos, senão não estaríamos aqui, né? Mas uns mais embrutecidos, outros menos. Eu acredito nisso, que esse selvagem aí esteja mais ou menos nessa... E eu acho que existem homens selvagens e homens civilizados para que a gente consiga se reconhecer enquanto selvagem e enquanto civilizado, e assim colocando muitas aspas, como já foram colocadas nesses termos, dentro de nós mesmos. Então, assim, a gente convive com homens mais embrutecidos, e a gente convive com homens mais embrutecidos, pessoas mais dóceis, mais desenvolvidas, e a gente reconhece em nós o embrutecimento e a docilidade e vê como trabalhar isso, como manejar para evoluir a humanidade, nós, a Terra. Então, como a gente está num planeta de terras e expiações, é natural que hajam essas mesclas, né, de momentos de vida. E junto a gente se reconhece também com esses outros dentro de nós. Cláudia, quer falar um pouquinho? Por que existem civilizados e selvagens? Acho que é só para contribuir um pouquinho com a fala, todos nós temos um processo de evolução diferente, né? Cada um evolui ao seu tempo, né? E ao tempo que é necessário para o aprendizado também. Então, pensando que viemos reencarnado de outras vidas, né? O que vivemos lá influencia como somos hoje nesse processo aí, o que não aprendemos, o que temos que aprender, para que na próxima voltamos um pouquinho mais civilizados. Gente, é isso mesmo. Vamos ver aqui qual é a resposta. Por que existem na Terra homens selvagens e homens civilizados? A questão seria insolúvel sem a preexistência da alma, a não ser que se admitisse que Deus tivesse criado almas selvagens e almas civilizadas. Isto, porém, seria a negação de sua justiça. Além do mais, a razão não pode admitir que, após a morte, a alma do selvagem fique eternamente naquele estado de inferioridade, nem que se encontre no mesmo grau de elevação que a alma do homem civilizado. Admitindo que todas as almas tenham o mesmo ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça divina, a presença simultânea da barbárie e da civilização na face da Terra é um fato material que prova os progressos realizados por uns e a realizar por outros. Assim, a alma do selvagem atingirá com o tempo o mesmo grau que a alma esclarecida, mas
como morrem selvagens diariamente, essas almas não podem atingir aquele grau senão em sucessivas reencarnações, cada vez mais aperfeiçoadas e adequadas ao seu progresso, percorrendo todos os degraus intermediários entre aqueles dois extremos. Ou seja, quando a gente pensa em homem selvagem e homem civilizado, a gente não separa geograficamente as pessoas, né? A separação não é geográfica, a separação é em termos de experiências, de tempo de vida no espírito, né? Então, assim, eu posso ser selvagem em determinadas questões e civilizada em outras. Habita em mim a luz e a sombra, o veneno e o antídoto. Eu sou civilizada. Eu estava conversando com os meus netos acerca das disciplinas que eles estudam. O Vitor é maravilhoso em humanas, o Jefferson é maravilhoso em exatas. Então, vamos pegar, grosso modo, o Vitor é um selvagem em termos de exatas e um civilizado em termos de humanas, e acontece o contrário com o Jefferson. Só para a gente entender que está dentro de nós a selvageria, e a selvageria, o que significa aqui, é falta de esclarecimento, é luz, né? É como se fosse trevas, né? Treva é falta de conhecimento, falta de luz, a luz do conhecimento. Então, é isso. Mas todos nós haveremos de chegarmos a um patamar de civilizados, né? Porque Deus é justo. E todos nós fomos criados, né? Segundo a doutrina espírita, simples e ignorantes, com tudo por fazer. Então, leva um tempo, né? Então, vamos ter paciência. Agora eu vou pedir para alguém fazer uma prece pequenininha para a gente fazer a leitura do Evangelho. Quem faz a oração pequenininha? Quer fazer, Claudinha? Pode pedir para outra pessoa, Vilane, por favor. Eu passo. Vai, Dorinha. Prece pequenininha, Dorinha. Ô, Cláudia, recusando, Claudinha, faz aí uma oraçãozinha, tão bonitinha. Não é? Hoje eu estou mais para receber, Dora. Pronto. Então, vamos lá, gente, eu vou fazer uma oração bem pequena, vamos pedir para o Senhor Maior que nos dê proteção a nós, a nossa família, aos nossos amigos, ao planeta, as pessoas que estão mais necessitadas, tanto fisicamente como espiritualmente, e que nos abençoe, que nos emana bastante amor. Que assim seja, Dorinha, que assim seja. Então, o nosso evangelho de hoje é do capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, e o tópico é não acreditem em todos os espíritos, itens 6 e 7. Que diz o seguinte, é isso. Meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, vêm dar-lhes o golpe mortal, contrariando o que muitos falam sobre o espiritismo. Por isso, não peçam ao espiritismo milagres nem prodígios,
pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis, até então desconhecidas, e que regem as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. As leis espíritas também são leis da natureza, do mesmo modo que as leis científicas. Ao explicar alguns fenômenos, até então incompreendidos, a ciência espírita destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso, impedindo que certas pessoas explorem esses fenômenos em benefício próprio. Assim, aqueles que tentassem se passar por enviados de Deus não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, pois logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, os fenômenos por si só nada provam. A missão se prova pelos efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Eis aí um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, ao pesquisar a causa de certos fenômenos, levanta o véu que encobria muitos mistérios. Apenas aqueles que preferem viver no escuro, em vez de viver na luz, têm interesse em combater os ensinamentos espíritas. Mas a verdade é como o sol, dissipa o mais denso dos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, e que não se encontra entre os homens, mas sim entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que, após desencarnarem, se disfarçam sob a máscara de nomes respeitáveis para fazer com que suas ideias absurdas e extravagantes sejam aceitas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, os espíritos enganadores atuavam de maneira menos ostensiva, manifestando-se pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou falante. É considerável o número daqueles que, em diversas épocas, mas principalmente nestes últimos tempos, se fizeram passar por alguns dos antigos profetas, pelo próprio Jesus, por Maria, sua mãe e até mesmo por Deus. O apóstolo João nos previne sobre eles quando diz: meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos. Tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo.
O Espiritismo nos fornece os meios para que possamos reconhecer as características que definem os bons espíritos. E essas características são sempre de ordem moral e nunca de ordem material. Na distinção entre os bons e os maus espíritos é que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelos seus frutos, pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Os espíritos são julgados pela qualidade de suas obras, assim como se julga uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Aí na feira eu levo os meninos, tá? Tá. Eu compro frango, sabe? Compre. Compre. Então, meus amores, quem gostaria de comentar? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente estudou no Principiante Espírita, né? Como conhecer os falsos cristos e os falsos profetas, tanto aqui quanto lá, né? Os daqui e os de lá. O profeta. Não posso falar que talvez eu infrinja a lei dos homens. Quem poderia? Eu acho que a gente pode tentar. Eu posso tentar elaborar alguma coisa aqui, mas assim, é sempre um desafio esse, né? E eu acho que o que mais me pegou da leitura não é o fenômeno em si. Não é pelo fenômeno em si que você considera que o espírito é bom ou é ruim, que a instrução é proveitosa ou não. Vai depender do efeito moral. Ou seja, como você sente a presença daquele espírito, que a energia emana, e o que a pessoa entendendo o espírito como uma pessoa que desencarnou, se vai lhe trazer um ensinamento edificante ou não, né? Se vai te fazer evoluir ou vai te fazer estagnar, regredir, né? Então, entendendo que existem pessoas com dificuldade de desenvolvimento em todas as esferas. Lembrando aqui dos idiotas, dos cretinos. Eles existem também. Minha avó dizia que os cretinos também envelhecem. Que as pessoas antes diziam que não, é um senhor de idade, imagina, não se duvida de uma pessoa de idade. Se duvida sim. Não se duvida de um espírito, se duvida sim. E eu acho que tem outra coisa aí que me pega, que reconhece-se a árvore pelos frutos e as leis espíritas são leis da natureza. De fato, essas leis todas de aproximação, de repelir, de energia, né? Eu lembro que certa feita eu estava vendo uma entrevista do Gregório do Vivier e ele não acredita em nada. Ele é cético. Ele foi num terreiro de Umbanda. Aí uma preta velha falou pra ele assim, entendeu? Ele falou, você não acredita em nada, né? Ele falou, nada. Mas ele deu a fórmula da energia do Einstein. MC ao quadrado. E aí ele parou e ficou com aquilo na cabeça. Por quê? É uma lei, né? É uma lei de natureza, uma lei física, mas que rege também, está ligado e é uma maneira de comunicar com aquele espírito que ele entender. Fez ele menos ateu? Não, mas ele levou essa experiência. Ele fala, olha, tem alguma coisa aí, eu não sei o que é, mas tem. E os espíritos se comunicam com a gente de uma maneira a fazer a gente caminhar, entendendo, respeitando o momento da nossa caminhada, né? Não precisava empurrar ele para nenhuma crença, porque
crer não é necessariamente uma forma de evoluir, mas sim a caridade, as obras, os frutos, né? Não é o fato de você ser uma árvore que te faz bom, são seus frutos. É o que te rege, as leis que você segue, o universo que você cria ao seu redor. E acho que a mesma coisa vale para os espíritos. Avaliar mesmo, aí diz que o espiritismo dá a bússola para nós, né? E eu acho que a bússola é essa fé raciocinada. É isso de chegar assim, poxa, eu senti isso. E aí eu posso conversar com minha mãe, eu posso conversar, ligar para um amigo, ligar para alguém, dialogar, ler, me instruir, raciocinar, entender, será que é isso mesmo? Será que ou será que eu estou tão sem prumo que estou me conectando com uma energia desconectada? Assim, não sei, viajei um pouquinho, desculpa, gente. Não, perfeito. Mas alguém gostaria de falar? Um, dois, três. César, quer falar um pouquinho? Não, no momento não. Cláudia? Não, Vilânia, que é muito difícil, né? Porque a gente vai aprendendo durante os estudos que até aquele que a gente acha que é aqui, né, tá fazendo errado, é charlatão, é não sei o que, às vezes, inconscientemente, ele fez algo de bom para aquele que recebeu, ou para aquele que atendeu naquele momento, né? A gente vê muitos médios que, a gente vê várias situações que acontecem, que estão aí até respondendo o processo, mas quando a gente para ver a trajetória também, a gente encontra famílias que realmente ele conseguiu auxiliar e fazer, né? Então, tem muito esse olhar, né? Eu acho que ninguém é mal 100%, ninguém se torna mal 100%, né? E de que forma ele foi instrumento na vida daquele outro naquele momento. Então, às vezes a gente tem um pré-julgamento por uma ação, não justifico nem minimizo nenhum ato errado de selvageria, tá? Mas ao longo da vida, as pessoas não têm só atos ruins ou só atos maus, né? Algumas pessoas têm muitos atos bons, mas infelizmente o que a gente também só consegue olhar, né? A gente aprendeu a só olhar o que era ruim, potencializar só o que era ruim e punir só o que era ruim e não entendeu se a pessoa fez vários atos bons nesse processo, o que aconteceu para distorcer e começar a fazer o que era ruim. Então, eu tenho esse olharzinho e esse cuidado aí também, porque todos nós somos passíveis disso acontecer, né? Então, a gente está aqui vivendo, vivenciando, buscando ser bom, que é um processo diário, e pode acontecer alguma coisa que isso me mude minha visão, mude meu jeito, eu posso passar por um trauma ou por alguma outra situação, ou ficar com as minhas energias influenciáveis para os espíritos ainda não evoluídos e fazer atos que também não são legais, né? Mas isso vai desmerecer tudo de bom que eu fiz nos meus 36, 40 anos de existência. Então, mesmo para pensar, não sei, eu penso muito sobre, e isso ainda fica fervilhando ainda, que eu não tenho respostas para isso, né? Sabe o que vocês me fizeram pensar? É que nós somos muito exigentes. Ou é ou não é. Não se admite o princípio de contradição, né? A lógica formal. Ou é ou é. Ou é ou não é. Quando na realidade é isso mesmo. Nós estamos caminhando. A minha mãe, ela tem 93 anos, e ela, de vez em quando, ela me liga para fazer perguntas assim: minha filha, e se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse cometido tal erro? E, sabe, como seria diferente a história? E eu falo para ela: mãe, o que nós consideramos erro estava no nosso roteiro, porque nós
precisávamos passar por essa trajetória que, se nós não cometêssemos aquilo que nós chamamos de erro, a gente não viveria isso que a gente precisava viver. Né? Outra coisa que eu lembrei também, eu vi um programa de televisão, gente, há muitos anos, eu não lembro mais de nada, eu só lembro que era uma tribo indígena, era um documentário. Uma pessoa da tribo, um homem, tinha cometido um erro, não me lembro também qual, faz muitos anos, gente. E reuniu-se a aldeia. Eu não sei se eram todos os povos, todas as pessoas daquele povo, mas eram pessoas que tinham relevância na tribo, ficaram em volta daquele homem de cócoras, no centro daquela roda, e uma pessoa dizendo para ele todas as coisas boas que ele tinha feito pela aldeia. E dizendo para ele que aquilo que ele cometeu não tinha nada a ver com a essência dele. Lembrou a ele da essência dele, do que ele era. E aí eu não me lembro mais o que aconteceu, gente, era muitos anos mesmo. E aquilo ficou marcado assim, porque ao invés de eu destruir a pessoa, a gente fala que a pessoa comete 99 boas ações e uma má ação, e aí você despreza a pessoa por aquela má ação. Né? Então, eu me lembrei de tudo isso. Agora, em relação que o Espiritismo é uma lei da natureza, que a gente conhece a árvore pelos seus frutos, e que a gente não pode acreditar em todos os espíritos, mas se certificar que os espíritos são de Deus, porque realmente existem, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, falsos profetas, pessoas que querem nos induzir ao erro, né? E o que é interessante, somos nós que abrimos essas portas também, né? Nós somos coautores, porque se nós estamos vibrando do ponto de vista positivo, o avesso do que esses espíritos vibram, a gente, ao invés de ser influenciada por eles, a gente vai influenciar eles. Né? Porque é na mesma medida, do jeito que os espíritos nos influenciam aqui, nós influenciamos eles lá. Por exemplo, esse momento de construção de conhecimento, quantos espíritos estão sendo instruídos aqui? E nós somos os instrumentos, né? Eu falei para minha mãe, do jeito que a senhora ora pelo seu filho, que ela não se conforma desse meu irmão que morreu na pandemia, ela ora muito por ele, mas ela ora sofrendo. Lógico, é mãe, né? Eu sei o que é perder um filho, eu também perdi a minha, né? Então, eu falei para ela, mãe, do jeito que a senhora para fazer uma oração por ele, ele também para lá e faz uma oração pela senhora, que não é porque ele desencarnou que ele foi para o céu, está junto de Deus, não. Ele está numa dimensão espiritual e a senhora numa dimensão material, existem muitas, e tanto aqui quanto lá, a gente se reúne em oração, a gente conversa com Deus. Então, ele pede por você e você pede por ele. Então, há uma simbiose. Quando esse portal é aberto para se estabelecer essa simbiose do ponto de vista negativo, a gente vai influenciar negativamente, e a gente é influenciado negativamente, e é aí que a gente comete atos de barbárie, que a gente foge da civilização e vai para a barbárie, né? Então, é assim, não podemos crer em todos os espíritos, mas não vamos confundir, por exemplo, uma pessoa que joga tarô, que joga carta, dizer que aquela pessoa não é de Deus. Aquela coisa que a Sheila falou no começo. Como é que você falou? Do logocentrismo. Logocentrismo, né? Que é só, né? E quem garante que está fora da razão? Né? São ciências, são práticas que nós desconhecemos, que por preconceito nós demonizamos.
né? Quando, na realidade, a carta do tarô, a carta, o baralho para cartomante, são instrumentos da mediunidade. Eu tenho uma amiga que joga tarô, ela começa a contar para mim que quando ela está jogando e que ela sente qualquer coisa, eu falei, minha amiga, vai chegar uma hora que você não vai precisar dessas cartas. Por enquanto você precisa, mas, tranquilo. Então, assim que eu converso com ela, né? Mas a gente precisa prestar atenção mesmo se as orientações são coniventes com a boa caminhada, né? Não interessa, porque a mediunidade ela é dada a espíritos selvagens e a espíritos civilizados. Não é o nosso grau de evolução que determina a nossa mediunidade. Nossa mediunidade é mediunidade. Agora, o que a gente vai fazer com ela? Essa é que é a grande questão. Se a gente vai se aproximar da selvageria ou se a gente vai se aproximar da civilização. Isso falando de civilização e selvageria como estado de espírito nosso, que está intrínseco, entranhado em nós, né? Acho que é isso. Então, Vilane, mãe, queria falar. Vilane, eu estava na federação, logo que eu entrei, né? Que eu comecei a conhecer, que ainda estou conhecendo a doutrina espírita, que a cada dia a gente descobre novas coisas, novos aprendizados, a cada dia é descortinado para a gente alguma coisa. Mas eu estava aí, eu tinha frequentado muito tempo candomblé. Eu comecei na Umbanda, quer dizer, criança, comecei no kardecismo, mas não sabia que era kardecismo, porque era na casa de uma senhora. Aí frequentei Umbanda, depois, na idade de 18 anos, eu entrei para o candomblé. Mas nunca fiz santo, nunca cheguei, eu sempre assistia. E depois de um tempo eu achei que não seria ali. E aí eu fiquei afastada e aí comecei a estudar a doutrina espírita e fui parar na federação, como eu disse à senhora naquele dia. E aí lá, eu ouvindo as palestras, né, e eu estudando e tal, e eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi sem estudar, sem conhecer nada disso. Quanto tempo? Por que eu fiz isso? E aí a mentora que estava disse pra gente, quer dizer, ela não disse para mim, mas o barrete coube em mim. Ela disse, ninguém perde tempo. Na encarnação não existe tempo perdido, porque tudo é aprendizado. Não se dá uma enciclopédia à criança que ainda não sabe ler. Por isso existe tempo para maturar, para que a fruta amadureça, tem o seu tempo. Então, eu na hora, eu estava ao lado da minha tia e eu disse, tia, essa foi para mim. Porque eu tinha acabado de fazer esse pensamento. Entendeu? Que eu falei, gente, essa aí não foi para outra, não. Essa não foi indireta, não. Essa foi direta para mim. E eu fiquei assim muito abismada. E depois de um tempo, eu tive outro olhar para as religiões de matrizes africanas. Eu não tive mais aquele olhar que eu tinha com 18 anos. Isso não anula a minha fé no kardecismo. Isso não me anula, ao contrário, isso tá me dando mais força, mais para tentar entender e conhecer coisas novas. E aprender, e tentar me melhorar. Tentar aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo. Entendeu? Mas aconteceu assim muito. Essa tia minha, por sinal, ela fez aquilo que o corpo, como a senhora disse. Talvez ela tenha dado mais do que o corpo dela podia. E chegou uma hora que ela simplesmente entrou numa faixa de que ficou com uma vida quase que vegetativa. E aí era uma pessoa que era extremamente ativa, mas ela queria fazer muita coisa. Ela dava conta de tudo. Ela fazia tudo para todo mundo. Entendeu? E nesse dia ela estava comigo, minha tia Zenaide. E hoje ela já está na esfera espiritual já há um bom tempo. E a gente, assim,
teve essa oportunidade de compartilhar isso dentro da federação? Eu acho que esse evangelho, ele diz muito pra gente que a religião, o espiritismo não precisa realmente se colocar como uma religião. Ele é mais útil como instrumento para outras religiões. Para pensar de fato, como metodologia mesmo de análise, os ensinamentos e as práticas de todas as religiões, onde quer que a gente vá, ou mesmo sem religião nenhuma, das nossas práticas, das nossas ações, de tudo. E é isso, e se aproveitar sempre, né, no que Claudinha falou e a Sara também, e todos falaram, de que a gente está aqui para melhorar, né? Então, nunca jogar a água com o bebê junto na banheira, assim. Isso, é isso, nossa, que maravilha. Cada dia que a gente estuda aqui é uma alegria muito grande, porque a gente sai diferente de quando começou a reunião, né? Muito aprendizado, isso é maravilhoso. E a gente se coloca na situação de aprendiz mesmo, ninguém aqui é professor de ninguém, né? A gente consulta o Google quando a gente precisa, para saber o significado dos termos, e a gente está aprendendo juntos, né? E eu vou perguntar quem gostaria de fazer as vibrações. A gente continua não te ouvindo, Ana. Ana, se você quiser, você pode gravar um áudio, mandar no grupo e a gente reproduz, ou pode digitar e a gente faz a leitura, como você achar mais interessante, porque tá picotando aqui o áudio. Gente, eu vou ter que dar tchau para vocês, que já é 12:05, almoço. Beijos. Boa semana para todos. Obrigada. Boa semana, Dorinha. Beijo. Dona Vilane, então a Ana Paula, ela tá pedindo uma oração para uma colega que vinha participar da reunião hoje, a Gabriela. Acho que não precisa colocar, né, o nome todo. A gente mentaliza a Gabriela, e onde quer que ela esteja, ela possa receber os fluidos salutares, possa receber a visita do seu anjo da guarda, que os mentores amigos possam bem orientá-la. Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Dr. Luiz de Bittencourt, toda a falange médica do espaço, os pretos velhos, as pretas velhas, possam lhe dar muita saúde, os caboclos, toda a espiritualidade maior possa estar com ela nesse momento, emanando saúde, bem-estar para o seu reestabelecimento físico, espiritual, emocional, que possa confortar também toda a família, os amigos, manter unidos, crentes e firmes na fé, e que venha toda a melhoria para que passe logo essa fase e ela possa seguir com mais plenitude aqui na vida terrena com as pessoas que ela ama. Que aonde quer que ela esteja, ela possa se sentir confortada, fortalecida, com saúde. A gente pode fazer um Pai Nosso, né? Ave Maria e... Desculpa, gente, eu acabei lendo e eu me senti tocada e acabei... Eu não sou muito boa, não, de vibração, mas eu senti aqui uma coisa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tudo nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Jesus, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que Gabriela seja fortalecida.
Que a Gabriela seja fortalecida, que todos nós sejamos fortalecidos, que os nossos anjos guardiães sejam fortificados para nos amparar nas provas desta vida, e que nós recebamos as bênçãos do alto, que nós recebamos as bênçãos desses anjos que Deus nos envia para nos alertar, para nos intuir, para nos inspirar, e que a gente tenha a nossa percepção aguçada para compreender os ensinamentos, as intuições, os pressentimentos, enfim, os alertas, e que a Gabriela receba todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso aconchego, nosso abraço, e que Jesus nos ilumine a todos, graças a Deus. Que os nossos familiares também sejam recebedores de tudo isso que nós estamos desejando para nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos e os transeuntes da nossa vida, todos possam receber as graças de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu vou fazer um pedido. Quem pode trazer um poema, um pensamento, uma frase, uma canção, para a gente encerrar de vez. Uma citação de um filósofo, ou do vizinho, que escutou o vizinho falar. Olha, eu abri, tinha uma marcação aqui, ó, dona Vilânia. Vamos ver se cabe para nós. Chama Preto Velho, o nome do texto é de Pai João de Aruanda, do livro Sabedoria de Preto Velho, do Robson Pinheiro. Eu abri e caiu na última página. Diz assim: sou andarilho, pelas estradas da vida eu corro, eu ando. Tudo isso para aprender que, como você, eu sou um cidadão do universo, viajor do mundo, sou um semeador da paz. Sou preto, sou velho, sou espírito, sou eu, Pai João de Aruanda. Maravilhoso, obrigada, Sheila, obrigada, Wanda, obrigada, César, obrigada, Ana Paula, obrigada, Dorinha, que foi almoçar, obrigada, Cláudia, obrigada, Universo, obrigada. Obrigada, Deus, obrigada. Graças a Deus. Obrigada, um grande abraço e até a semana que vem. Até a semana que vem, com a graça de Deus. Uma semana iluminada. Amém, obrigada.